Então vamos para a mensagem. Eu gostaria de abrir com vocês Romanos 13, a partir do versículo 1, vou ler até o 7. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido, paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nos dê a Tua palavra nesta noite. Fale poderosamente aos nossos corações. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, Pai. Repreende do nosso meio todo ruído, toda interferência. Tudo aquilo que vem para atrapalhar. Caia por terra agora. E que o Teu Espírito tenha total liberdade para agir e passear em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de falar hoje sobre cobertura espiritual. Quem já ouviu falar sobre cobertura espiritual? Só pouca gente ouviu falar sobre cobertura espiritual. Bom, esse é um tema que hoje está meio que não tão na moda, mas já esteve muito mais no auge, mas ainda hoje é falado muito e usado muito esse termo, cobertura espiritual. Isso leva a grandes erros teológicos. Eu retirei de um site, de uma igreja, esse texto e algumas definições que eles falaram sobre isso para explicar a cobertura espiritual. Eu gostaria de ler com vocês algumas coisas para a gente já começar a entender o que está por trás quando se fala sobre cobertura espiritual. Pode pôr a primeira imagem aí, seu irmão. A autoridade espiritual deve funcionar como um sacerdote, representante de Deus, como um chefe da organização, aquele que determina as metas, os alvos. Como um pai, nós somos a grande família de Deus. O compromisso da paternidade espiritual é com o nosso futuro. E essa autoridade libera para a nossa vida proteção, provisão, prosperidade e perfeição, aperfeiçoamento. O que ele está dizendo aí? Ele usou um texto, já começa por aí. Primeiro texto que eu li, falando sobre autoridade, esse texto não está dizendo sobre a autoridade da igreja. Não é sobre isso que está falando esse texto. Esse texto está falando sobre as autoridades, os governantes da cidade. O presidente, o prefeito, e por aí vai. É disso que está falando esse texto. Está falando para a gente sujeitar as autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E por que isso está tão evidente nesse texto? Lembre-se do que eu já falei algumas vezes, vou falar mais uma vez. Por que Jesus ele foi rejeitado quando ele veio a esta terra? Por que foi tão difícil para o povo judeu aceitar a mensagem de Jesus? Por que foi tão difícil aceitar que Jesus era o Messias? Porque lembre, o povo judeu está esperando a promessa de um Messias, alguém que viria para libertá-los, assim como aconteceu lá no tempo de Moisés. Deus envia uma pessoa para libertar eles da opressão, do cativeiro.
Então, o povo que está no tempo de Jesus está esperando esse Messias. O Messias que vem para libertar de todas as opressões do Império Romano. Porque esse povo estava sendo escravizado, estava sendo abusado pelo Império Romano. Eles estavam pagando, tributos, impostos absurdos. Então eles estão esperando um Salvador que vai realmente acabar com a desigualdade. Que vai falar para eles, Império Romano acabou para vocês, agora eu cheguei e não tem mais nada disso. Só que quando Jesus vem, quem conhece um pouco sabe, o que Jesus faz? Jesus fala para a gente sujeitar as autoridades, para a gente pagar um imposto, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus não fala isso? Então, esse povo está esperando algo, um Messias que vai acabar com o sofrimento, que vai chegar realmente e continuar com aquela tradição do olho por olho, dente por dente. E Jesus faz totalmente o contrário. Jesus fala, perdoa o inimigo, se sujeita à autoridade. E Jesus, ele é esse tipo de Messias. Então, nesse contexto aqui, Paulo está enfatizando isso, falando para eles, sujeitem-se à autoridade, porque toda autoridade foi constituída por Deus, todo prefeito, todo governador, todo imperador foi constituído por Deus, então sujeitem à autoridade, faça o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizerem o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus, e vingador em ira, contra aquele que pratica o mal. Pelo que é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão também, paguem os tributos, paguem os impostos que estão sendo cobrados. Por isso vocês devem fazer isso. Aí nesse contexto aqui, ele está falando de imposto, tributo. A igreja tem imposto, tem tributo para você pagar? Não, não é isso. Ele está falando nesse contexto. Aí essa igreja aqui, para falar sobre autoridade espiritual, para falar sobre cobertura espiritual, eles pegam esse texto e falam a seguinte frase: autoridade espiritual deve funcionar como um sacerdote, um representante de Deus. Quem está acompanhando aqui essa série de mensagens que a gente fez, a gente já falou um pouco sobre isso, sobre a questão do sacerdote, como um chefe de uma organização, aquele que determina as metas, como um pai. O compromisso da paternidade espiritual é com o nosso futuro. Essa autoridade libera para a nossa vida proteção, provisão, prosperidade e perfeição. O que ele está falando em primeiro momento aqui? Existe alguém, existe um líder, uma autoridade na igreja, que vai liberar para a sua vida proteção, provisão, prosperidade e perfeição. Meu irmão, tem condição de um pastor, por mais certo, um bispo, um apóstolo de hoje em dia, liberar para a sua vida proteção, provisão, prosperidade e perfeição? Tem como. Mas ele continua, a gente vai falar mais sobre isso. 2 Crônicas 20:20, outro texto que eles usaram aqui para falar mais sobre cobertura. 2 Crônicas 20:20. Acompanha lá comigo, lá no telão. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Eita, que maravilha, hein? Creia nos seus profetas. Aí olha o que ele falou, a segunda imagem, irmão. Depois disso, olha o que ele fala: a sua crença em Deus te deu segurança, salvação. Amém? Crer em Deus te dá segurança e salvação. Aqui o Senhor nos ensina que o avanço da olha bem essa, parece que é uma piada isso, mas é sério isso. Aqui o Senhor nos ensina que o avanço da nossa vida depende da autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Todo homem precisa estar sujeito a uma autoridade
e ela vai ser a voz de Deus para a sua vida. Vai vendo aí. Isso é uma igreja, tá, meu irmão? Séria. A crença em Deus, você crê em Deus, você está salvo. Amém? Salvação não está em jogo aqui. Só que nós somos salvos quando a gente o quê? Quando a gente morre. Sim ou não? A gente não está salvo aqui, está na eternidade, já não. Tem uma caminhada aqui. Então, nesse período, até você chegar lá no céu, obter a salvação, vai vendo. O Senhor nos ensina, ainda bem que Ele pôs Senhor com letra minúscula, que o avanço da nossa vida depende da autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Todo homem precisa estar sujeito a uma autoridade, e ela vai ser a voz de Deus para a sua vida. Olhando assim, parece bonito, parece até que realmente é de Deus, mas vocês vão ver a intenção, e depois eu vou mostrar para vocês como que eles usam isso na prática, porque aqui é um texto escrito. Agora vamos ver como na prática vai funcionar, vocês vão ver. Próximo texto, João 13, 20. Eu lhes digo a verdade, quem recebe aquele que envio, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Tem uma versão que eu não achei em lugar nenhum, mas eles colocaram aqui. Em verdade vos digo, quem honrar, olha, quem honrar aquele que eu enviar, a mim me honra. E quem me honra a mim, honra aquele que me enviou. Se você pegar esse texto, você vai ver que esse texto está num contexto que não tem nada a ver com isso daí que ele está querendo dizer. É um outro contexto totalmente diferente. Aí depois disso, põe a terceira imagem aí, Samuel. Olha como eles são sutis. Não estamos mudando a palavra, mas potencializando o que Deus quis falar. Parece piada, né? Não estamos mudando a palavra. Gente, não é que a gente quer mudar a palavra de Deus, não, mas nós estamos potencializando. Nós estamos deixando ela mais forte para dizer o que Deus quis dizer realmente. Existem enviados de Deus para as nossas vidas, e se nós o honramos como enviado do Senhor, receberemos a recompensa, galardão da função, unção que opera naquela pessoa. Cara, você é um leigo, você é uma pessoa que está chegando na igreja agora. Aí você pega um texto desse, num site da igreja. Você fala, é isso mesmo. Aí, tá vendo o que está faltando para a minha vida? É isso. É honrar o enviado do Senhor. Porque aí eu vou receber a recompensa, o galardão da função, a unção que opera naquela pessoa. Vai vendo os textos que eles usam para manipular. Outro texto, 1 Coríntios 4, do 14 ao 16. Não escrevo estas coisas para envergonhá-los, mas para diverti-los como meus filhos amados. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Só a NVT, que ele colocou essa questão de pai. Se você colocar outra versão, ele não vai falar sobre assim, eu me tornei um pai para vocês. Mas, por mais que a gente use essa versão, quando Paulo está falando isso, ele está falando assim, gente, assim como vocês são bebês nas fés e precisam de um pai para te dar instruções, eu estou me fazendo como um pai para te dar instruções. Ele não está falando, vocês são um pai que dependem de mim. Se eu não der a ordem, vocês não fazem. Se eu não der, se eu não abençoar. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele só usou o exemplo da paternidade para mostrar o começo de um novo convertido para a pessoa que realmente já é madura. Foi para isso que ele usou esse contexto. Porque se você pegar a outra versão, ele não vai falar desse jeito. Ele não fala que você realmente precisa ter esse pai. Até porque nós vamos entender que Paulo ele não vai contra o que Jesus disse. Você vai ver o que Jesus disse sobre a questão de pai. Você vai ver. A gente vai chegar lá. Agora põe o outro slide lá, Samuel. Olha o que eles falaram depois desse texto.
Aí ficou grande, mas eu vou ler aqui para vocês. O líder dessa igreja tem uma honraria, olha isso, com a autoridade que está em sobre dele. Está escrevendo errado. Quando você tem uma paternidade espiritual, você tem o quê? Cobertura. Quando você tem uma paternidade espiritual, você tem cobertura. O Abba, pai espiritual, é uma posição de alguém que funciona como pai. Alguns nos ensinam, mas outros são nossos mentores. Abba, ele está querendo dizer que o líder espiritual é um Abba. Abba se diz só a Deus. O Abba é alguém que está presente de forma observável, que nós podemos imitar. Pai na Bíblia não é apenas uma pessoa que nos fez, mas alguém que vai estabelecer o nosso propósito. É uma relação de confiança, o qual ele considera as suas palavras. Quando Deus nos conecta com alguém, é porque Ele quer liberar algo para nós. Ó, eita, é bonito de ler isso aí. Vamos seguir, vai. Salmo 133, do 1 ao 3. Engraçado os textos que eles pegam, meu Deus. Olha esse texto que a gente sempre fala sobre ele, eles pegaram esse texto para falar sobre cobertura. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Vai até o 3. Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba, até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Como é bonito, né? Agora põe aí o que eles falaram depois disso. Estar unido não é só estar junto. Cada um tem seu papel. Uma parte da unidade é cada um fazer o seu papel. A unção vem de Cristo, Ele é o cabeça da igreja. A barba é uma expressão de honra do ministério e desce para estabelecer cobertura para o corpo. A unção vem pelo mecanismo. Olha por onde vem a unção. A unção vem pelo mecanismo de paternidade espiritual. O pai espiritual não gera conforto em nós, mas preparação. Parece que a gente está falando de uma outra religião, mas é a mesma. Quer dizer, sei lá. Por último, acho que é por último. Efésios 6, 2 e 4. Esse vai ser o último. Olha o texto que eles colocaram, meu Deus do céu. Honra seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Vai até o 4. Vai até o 3. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. O texto que está dizendo para a gente honrar pai e mãe, mas pai e mãe de verdade, biológico, tá? Não é pai espiritual, mãe espiritual, não é isso. Se você honrar seu pai e sua mãe, você vai ter uma vida longa na terra. Isso é mandamento. Você tem que honrar. Mas olha o que eles escrevem aí. Depois disso. Essa honra também envolve a paternidade espiritual. Essa honra não é só para o pai biológico não, mas é para a paternidade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Quando nos conectamos com o pai, o conhecimento chega. Olha os benefícios de se conectar com alguém espiritual, um pai espiritual. O conhecimento chega, a visão é alargada, ganhamos identidade, o nosso propósito individual é liberado, recebemos a herança espiritual, a unção e os recursos sobrenaturais operando sobre a sua vida. Quando a herança do filho começa a recompensar o pai, isso é honra. Que coisa linda, né? Que maravilha, meus irmãos. Vocês viram aí quanta coisa que eles usam? Agora eu vou te mostrar na prática como isso acontece. Você chega numa igreja dessa, geralmente são igrejas que ou vai ter nome apostólico na igreja. Quando você vê uma igreja que está escrito apostólico, pode ter certeza, eles vão falar sobre cobertura espiritual. Ou igrejas em célula, que tem modelos de célula, que você realmente tem que crescer, multiplicar. Tem vários modelos aí, você tem MDA, você tem G12, M12, por aí vai. Todas essas igrejas vão usar
esse termo cobertura espiritual e vão ter mais ou menos essa ideia dessa igreja aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Mas para que na prática isso serve? É o seguinte, você entra nessa igreja, você é um novo convertido, e você vai sendo doutrinado sobre isso. Sabe para que é isso? Para a pessoa, o líder, ter controle sobre a sua vida. Em outras palavras, o nome disso se chama escravidão. Ele quer ter escravos. Pessoas que não vão questioná-lo, pessoas que vão realmente idolatrá-lo, venerá-lo, e pessoas que vão ser dependentes dele. Porque esse tipo de igreja vai falar assim, você precisa trocar de carro, você tem que me consultar antes. Seu celular quebrou, você vai comprar um novo, você tem que me consultar para saber realmente qual é a vontade de Deus sobre o celular que você vai ter. Você precisa casar, me consulte. Tudo que você for fazer, você tem que consultar o seu pai espiritual. Porque ele vai falar o seguinte, você está sobre a minha cobertura. Eu estou cobrindo a sua vida. Outras igrejas usam, sabe qual o termo? Eles falam, é como se você tivesse o guarda-chuva. Nós temos visto aí esses dias, de chuva. Como é importante ter um guarda-chuva. Eles falam, é a mesma coisa se você realmente andar por aí sem uma cobertura espiritual. Você vai estar andando na chuva, se molhando. Mas, quando você se submete à minha autoridade espiritual, à minha cobertura, você pode andar na chuva, mas eu vou ser o seu guarda-chuva e nada vai acontecer com a sua vida. Eles garantem, como foi dito aí, e vocês viram, que a sua provisão, a sua prosperidade, o seu crescimento depende da vida do líder espiritual. É isso que eles estão falando. Em outras palavras, esse tipo de gente é melhor que Jesus Cristo. Eles fazem coisa que nem Jesus faz. Eles prometem coisas que o próprio Jesus não prometeu isso para ninguém. Jesus não prometeu que você não vai ter problema, não. Agora, esse tipo de líder espiritual, ele fala, não, você tem que estar na minha cobertura, eu estou aqui e nada vai acontecer porque eu estou aqui por você. Mas em outras palavras, essa pessoa está querendo o seu controle, te controlar, te dominar. E geralmente, tem uma conta bancária associada a isso. Porque depois que você entende isso daí, aí você vê gente vendendo carro, dando brinco, joia, às vezes até vendendo até a própria casa, para, estar sobre a visão, a cobertura. Mas vamos entender o que Jesus fala sobre isso, que é o mais importante, amém? Vamos às boas notícias, boas novas, as novidades. Porque você sabe o que significa evangelho? Todo mundo sabe o que significa evangelho? Sabe o que significa evangelho, irmã Eliane? Sabe, Diana, o que significa evangelho? Vocês vão aprender hoje. Evangelho significa boa nova, boa notícia, notícia nova. Vamos aprender o que é novo, que Jesus trouxe de novo para nós. As boas novas, aquilo que vai edificar as nossas vidas. Mateus 23. Esse texto a gente até já estudou aqui um tempo atrás. Mateus 23, do versículo 1. Vamos ver se esse texto não está muito parecido com tudo isso que a gente acabou de ler aqui, E Jesus falou. Então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei, os fariseus, ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Opa, está parecido aí, né? Oprimem, fazem exigências insuportáveis, e às vezes vocês vão ver nesse texto que às vezes nem eles mesmos conseguiam cumprir o que eles exigiam, e não faz nada para aliviar os fardos das pessoas. Continua. Tudo o que fazem é para se exibir. Amém? O que essas igrejas fazem?
quando você entra numa igreja dessa, porque eu já entrei, eu já vi esse tipo de coisa acontecer. Você fica até admirado, você fala assim, rapaz, como você conseguiu? Tipo, sabe aquilo que falam, quando começou a falar sobre aquela questão da política, que aí fala assim, meu, é gado. Quer dizer o quê? Meu, você conseguiu manipular uma sociedade, um povo inteiro, as pessoas nem questionam mais, elas acreditaram na sua palavra e elas fazem de tudo por isso. E é o que está acontecendo, quando a pessoa começa a colocar essa questão da cobertura espiritual. Ela manipula de tal forma que você que está sendo manipulado, você não percebe, você acha que está adorando a Deus. Então, mas na verdade, sabe para que é? Para ele se exibir, para aumentar o ego, o orgulho do guru espiritual. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa, nos banquetes, de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Já viram? É por isso que nós até falamos sobre isso. Já viram aquelas igrejas que tem umas cadeiras especiais aqui no púlpito, né? Tem as cadeiras bonitonas. Tem a ver com isso daí, acabou de falar. Eles gostam de sentar, sabe, nos lugares de honra, para todo mundo ver. Rapaz, você viu a cadeira do pastor? Gostam de sentar à cabeceira da mesa nos banquetes de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças, de ser chamado de rabi, de mestre. Gostam de, sabe, ter reconhecimento. É que a gente sempre falou isso aqui, desde o dia que a gente falou assim, hoje nós vamos, reconhecer perante a igreja que somos pastores, mas nós não temos esse orgulho, esse ego de falar, você tem que me chamar de pastor, porque eu conheço pessoas que a partir do momento que ela vira pastor, parece que o RG dela mudou. Se você chamar ela pelo nome, ela fala, não, Rafael não, agora é pastor Rafael, porque eu já vi isso acontecer, o Samuel já viu isso acontecer, né? A Fabiana já viu, a Fabiana tem um exemplo, posso contar? Fabiana conhecia uma mulher há muito tempo, aí a gente foi no mercado, onde que foi que você encontrou com ela? Na igreja. Olha que lugar bom para encontrar uma pessoa, encontra na igreja. Ô irmã, como é que você está? Irmã não, agora é pastora, não sei. Opa, deixou, mudou? Quando eu encontro com esse tipo de gente, dá vontade de falar assim, me dá seu RG aí, deixa eu ver se mudou o seu RG também, porque no seu RG, se a polícia te parar, você vai falar o quê? Eu sou o pastor falando de tal. O policial vai olhar, não, para mim você é o Rafael. Mas aqui está dizendo aí, por que você tirou? Está dizendo aí, gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças, ser chamado de rabi, de pastor, de bispo, de apóstolo, vai. Não deixem que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como o que, meus irmãos? Opa, então o apóstolo Paulo estava viajando lá. Você viu o que eu falei sobre o apóstolo Paulo? Quando ele falou, ele não quis dizer, opa, eu sou o pai, você tem que me chamar de pai. Não, ele só deu um exemplo para o povo entender. Vocês estão engatinhando ainda, então eu estou tratando vocês como filhos. Estou tratando vocês como os filhos. Mas tem pessoas que nós já vimos acontecer isso numa igreja, que chegou um dia que a pessoa falou assim, não, agora eu não sou nem pastor, nem apóstolo, nem nada, agora você tem que me chamar de pai. E a loucura foi tanta, que as pessoas começaram a tatuar o rosto desse pai, desse apóstolo, no braço. Jesus está falando isso, não se dirige a pessoa alguma na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Não tem pai espiritual aqui não, vai. Não deixem que pessoa alguma o chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser o que, meu irmão? Servo dos outros, vai. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Que aflição, vou até hoje que o 18, vou até o 28, Samuel. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseu. Hipócritas fecham a porta do reino do céu na cara das pessoas.
Vocês mesmos não entram, olha, isso é interessante demais. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Nem vocês estão entrando com essas exigências, com essas coisas, com essas hipocrisias, com essas heresias. E vocês, com isso, não estão deixando os outros também entrar no reino dos céus. Vai continuar, você vai ver. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. E depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Atravessam, isso é maravilhoso, atravessam terra e mar para converter alguém. E depois o tornam filho do inferno 2 vezes pior que vocês. Sabe aquele tipo de igreja que faz de tudo para lotar a igreja, para encher a igreja? Você vai olhar e falar, nossa, que igreja abençoada. Só que sabe o que está acontecendo? Ele está indo para o inferno e está fazendo com que as pessoas que estão acreditando nele também vão para o inferno. Por quê? Porque está ensinando coisa errada. Está ensinando um engano. E por isso, não só eles vão ser condenados, mas como as pessoas que acreditaram nisso. É isso que está dizendo. Continua. Que aflição os espera, guias cegos. Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus. Mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Eles não estão ligados, não estão se preocupando na questão do templo, de Deus. O que está em jogo é o quê? O dinheiro. Continua. Tolos cegos, o que é mais importante, o ouro ou o templo, que torna o ouro sagrado? Continua. Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar. Mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Olha isso. O que importa não é o altar, o que é Deus, não. Se você jurar aí pela oferta, envolveu o dinheiro, isso aí você é obrigado a cumprir o juramento. Vai. Cegos, o que é mais importante? A oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por tudo que nele habita. E por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Que aflição os espera, mestre da lei, fariseu, hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e fé. Mais importante do que tudo. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guia cegos com a água para não engolir o mosquito, mas engolem um camelo. Que aflição os espera, mestre da lei, fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. É o que eu sempre estou falando. O que mais importa é o nosso coração, o que está dentro de nós, não é a aparência, não é o que está fora não, meu irmão. Porque fora é muito fácil de enganar, mas o que está dentro é o que mais importa. Continua, Samuel. Que aflição os espera, mestre da lei, fariseu e hipócrita, são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e toda espécie de impureza por dentro. Já falou sobre isso aqui, né? Sobre sepulcro caiado. Você vai no cemitério, e tem muitos cemitérios aí, chique, bonito, coisas lindas, aqueles túmulos que você fala, meu Deus, mas eu sempre falo isso, para mim é uma grande besteira, é jogar o dinheiro fora. Enfeita o negócio para quê? Para guardar o quê? Osso, resto mortal, que vai se decompor. A gente tem que se preocupar agora, aqui. Depois que morreu, meu irmão, não adianta fazer túmulo bonito, e fazer aquela coisa, gasta com mármore, põe nome, põe foto. Para que isso? E é isso daí que está representando o quê? Um fariseu. Uma pessoa que tenta fazer do evangelho, sabe, o sustento dele, meio de riqueza, meio de ganância, e por aí vai. Então, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte: a nossa proteção vem de Deus, porque as pessoas usam essa questão de cobertura espiritual para dizer, se você não estiver sobre a minha cobertura, você está sem proteção.
você não tem guarda-chuva. Mas 1 Pedro 1,5 diz o seguinte, 1 Pedro 1,5. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Quem vai nos proteger, meu irmão? É Deus. Não é o líder, não é o pastor, não. Eu posso orar por você. Samuel pode orar. Qualquer um pode orar, na verdade, né? Todo mundo pode orar. E nós vamos ver que a intenção de Deus é essa, que nós oramos uns pelos outros. Mas falar que é o líder que vai te proteger, que vai garantir, que vai te cobrir, não é o que está dizendo aqui em 1 Pedro. E João 19, 28, até o versículo 30, mostra um grande princípio. João 19, Jesus sabia que sua missão havia terminado. E para cumprir as escrituras disse, estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre. A colocaram na ponta de um caniço de sopro e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse, está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Quando aconteceu isso, meu irmão, quando Jesus fala está consumado, o que ele está dizendo? Isso é uma palavra que, para nós, no português, não tem uma definição sobre a questão do tempo. Porque aqui, quando fala está consumado, é um tempo perfeito do grego. E o tempo perfeito do grego está dizendo o que foi no passado, o que foi no presente, o que vai ser no futuro, o que é para sempre. Está consumado, quer dizer, está feito, está completo. Tudo que era para ser feito, ele fez na cruz. Ponto final. Está consumado. Aí você pensa, não, mas espera aí. Eu acabei de ler lá daquele site da igreja, eu estou indo para aquela igreja, falou que eu preciso da cobertura. Você acha que Jesus, quando fala está consumado, ele quis dizer, não, espera aí. Se você não pertencer a fulano de tal, se você não estiver sobre a cobertura, o guarda-chuva da fulano de tal, eu não vou abençoar a sua vida. Eu não vou cumprir todos os meus propósitos na sua vida. É isso? Quando Jesus fala, está consumado, está feito, o que era para ser feito foi feito e ponto final. Eu não preciso de bênção, de proteção, de Zé ninguém. Eu não preciso. O que eu preciso é de Jesus. Porque Ele sim, é o mestre dos mestres, é o pai dos pais, é o pastor dos pastores. Ele é que me protege. É debaixo dele que eu estou. É debaixo dele que a minha vida está. Então não tem ninguém com poder sobrenatural para te livrar e te privar dos problemas. Não tem nenhuma pessoa. Olha o que diz 1 Pedro 5,7. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Vai até o 11. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Opa! Então quer dizer que Pedro se equivocou. Porque se eu tiver a cobertura espiritual de alguém, eu não passo por problema, né? Minha provisão está garantida, minha proteção está... Não, ele está dizendo, tem muita gente, os seus irmãos, aí no versículo 9 está dizendo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Está todo mundo passando por sofrimento. Todo mundo passando por situações difíceis.
Isso não quer dizer que o que está faltando é uma cobertura espiritual, não. Todo mundo passa por problemas, privações, não é isso? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala isso. E Paulo, ele já tinha alertado sobre isso. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 11, 20. Não pense que isso é novo, não. Ele está falando aí para o povo lá de Corinto, vocês aí ficam se gabando, mas vocês aceitam que outros os escravizem, devorem seus bens, se aproveitem de vocês, os menosprezem e lhes batam no rosto. Vocês estão aceitando que os outros ficam escravizando vocês, devorando seus bens, aproveitando de vocês, te menosprezando e lhe batendo no rosto. É o que está acontecendo com quem vive debaixo de cobertura espiritual. É isso. Aceita que outros vão escravizar, essas pessoas vão devorar seus bens, vão se aproveitar de você. Porque, olha, o que a gente vê de pessoa que está debaixo desse tipo de visão, que faz cada absurdo, e que líder, gente, às vezes vagabunda, que não quer trabalhar, que não quer fazer nada, aí ele faz você virar um escravo dele. Ele tem tipo um mordomo. Essas pessoas fazem de tudo. Olha, eu estou com vontade de comer. Meu, já vi cada coisa. Ou você tem que abençoar a vida do pastor fulano de tal. O pastor precisa viajar. O pastor precisa comer não sei o quê. O pastor gosta disso. O pastor precisa, faz tempo que o pastor não vai no McDonald's. Eu queria também, né? Vamos aí, meus irmãos. Vamos começar a usar isso aqui? O pastor está com vontade disso e as pessoas começam a fazer os gostos do pastor. Por quê? Porque acha que realmente aquilo é a vontade de Deus. Mas Paulo já disse lá em Corinto, aceitam que os outros os escravizem, devorem seus bens, se aproveitem de vocês. Não deixa isso acontecer. Porque, meus irmãos, hoje, e semana retrasada, eu falei sobre o quê? Sobre a questão da liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Liberdade do quê? De você realmente não viver escravo disso. Gálatas 5:1 diz: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Vocês já foram libertos, vocês já foram livres. Não permaneçam mais escravos, mas permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo já nos libertou. E não é só já, verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Mas aí, meu irmão, você pode estar falando, mas o pastor, você está meio equivocado, a gente tem que obedecer às autoridades. Realmente tem um texto para isso, sobre a questão da autoridade dentro da igreja. Hebreus 13:17. Nós já estamos acabando, meus irmãos. Hebreus 13:17 diz assim: obedeçam seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. A igreja tem, sim, que obedecer, entenda bem essa questão de obedecer, de dar honra, de respeitar, mas não é que vocês têm que ser escravo, que vocês têm que ser dependente. Não é que eu tenho que chegar para você e falar assim, opa, você tem que trocar de carro, me consulte. Não. Aqui nós temos uma hierarquia. Então as pessoas, elas se submetem e também não são obrigadas. Porque a pessoa que usa a cobertura espiritual, você não pode nem sair da igreja dela. Quando você vai sair da igreja dela, e geralmente ela usa esse texto, ou esse conceito de cobertura espiritual, sabe quando? Quando você chega no pastor e fala assim, pastor, estava pensando, eu acho que tem muita coisa errada aqui, eu vou sair da igreja. Eu não quero mais ficar na sua igreja. Aí eu falo, opa, irmão, ô irmão, você está sobre a minha cobertura. Se você sair da minha igreja,
aí você vai estar sem guarda-chuva. Você precisa da minha bênção. Meus irmãos, eu vou falar com toda a sinceridade e todo o amor. Eu gosto de todo mundo que tem aqui na igreja, estou feliz com tudo que Deus tem feito. Mas se alguém chegar em mim e falar, pastor, eu não estou concordando muito com a visão, eu vou procurar outra igreja, não vou chegar para a pessoa, por mais assim, eu vou procurar entender o motivo. Às vezes é um mal entendido, né? Às vezes é uma questão que a pessoa não entendeu direito. Mas se a pessoa falar que realmente não quer, eu vou falar, meu irmão, você tem toda a liberdade para fazer o que você achar melhor. Nós vamos sentir falta, vamos ficar tristes. Mas eu não vou falar, se você sair daqui, você vai perder a cobertura. Não, meu irmão. Porque realmente eu não sou o dono da igreja. A igreja não tem dono. Aliás, nenhuma igreja deveria ter dono. O único dono da igreja é Jesus Cristo. Amém? Jesus é o dono das igrejas. Deveria ser. Então, meus irmãos, nós temos sim que obedecer, mas não essa obediência cega, essa obediência na questão da dependência. Se o pastor não abençoar, e também não tem isso, a oração do pastor é mais forte, porque a cobertura espiritual tem esse conceito, tem que ser o pastor, porque ele é autoridade, se ele orar, meus irmãos, qualquer um, aliás, tem oração, às vezes eu falo com meu filho menor, eu falo, filho, ora que a sua oração é muito melhor que a minha, porque a oração de uma criança é muito sincera. É a melhor oração que existe, é uma oração de uma criança. Quando a criança, porque meu filho pequeno, ele teve um testemunho. Ele não contou aqui, mas eu vou contar. Esses dias ele falou que ele estava na escola e começou a passar mal, uma dor na barriga, uma dor. E ele falou assim, não tem como eu ir embora, tal. Ele fechou o olho ali na sala e falou assim, Senhor, só tu podes fazer isso. Ninguém pode fazer isso, só o Senhor pode fazer. Ele falou, na hora a dor passou. Aí eu falei, filho, é isso. Porque o que Deus gosta é da nossa sinceridade, é da nossa honestidade. Às vezes a gente, sabe, por conhecer tanto do Evangelho, a gente já tem aquela mania, aquele jeito, o linguajar. E Deus não está preocupado com o nosso linguajar, Ele está preocupado com o nosso coração, a nossa sinceridade. Sabe, às vezes você quer orar tão bonito, como foi dito aí, Olha o que os fariseus faziam orações bonitas, para reconhecimento. E Deus aceitou isso? Não. Agora, de quem Deus aceita? De uma pessoa honesta, de uma pessoa que às vezes nem sabe o que falar na presença de Deus, mas ela fala, ela se rasga, e aí Deus aceita, Deus recebe. Então, meu irmão, a questão da cobertura espiritual, existe sim uma cobertura na questão da gente orar e falar, Senhor, cobre, Senhor, guarda os irmãos, guarda a casa, guarda o carro nessa viagem. Existe, Deus está cobrindo, é Deus, não é homem nenhum. E o dever da igreja é da gente realmente cobrir uns aos outros em oração, um orar pelo outro. Olha o que diz lá Romanos 15, 31. Sobre a questão até mesmo do pastor. O pastor, ele precisa de cobertura espiritual. De quem? Da igreja, orando. Porque olha o que Paulo fala. Orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que estou levando. Paulo, sendo Paulo, o apóstolo Paulo, ele pede oração. Ele pede a oração na questão de me cubram de oração, porque eu necessito. E Tiago 5,16 é um texto que eu leio muito e falo bastante. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Olha o que está dizendo. A oração de quem, meu irmão? Do pastor? Da autoridade espiritual? Do pai espiritual? Não, a oração de um justo. Tem grande poder e produz grandes resultados. É a sua oração. É a minha oração, é a nossa oração. Não é a oração do guia, não, é a sua oração. Nós devemos orar uns pelos outros, para a gente ser curado. E para finalizar, meu irmão, para você não cair nesse engano de cobertura espiritual, eu quero finalizar com Hebreus 4,16.
Assim, aproximemo-nos com toda confiança no trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. De novo, assim, aproximemo-nos com toda confiança. Aonde? No trono da graça. Você lembra que lá no primeiro lá que a gente começou a ler, eles falaram sobre a questão do sacerdote, né? É como se fosse um sacerdote. Quem entrava no trono da graça, quem entrava nesse lugar, era o sacerdote. Mas agora, eu e você, podemos nos aproximar com toda a confiança, não é com medo, é com confiança, no trono da graça. Para quê? Para a gente receber misericórdia e encontrar graça para nos ajudar quando for preciso. Está dizendo que eu preciso de alguém? Está dizendo isso aí? Não. Eu não preciso de cobertura nenhuma. Você entra no trono da graça com confiança. E lá você recebe misericórdia. E lá você encontra graça para você obter ajuda nos momentos que você precisa. Amém? Fique de pé. Tem alguém aí querendo um guarda-chuva espiritual, cobertura? Nunca mais, né, meus irmãos? Nunca mais. Nós temos agora acesso ao trono da graça. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz. E o Senhor disse, antes, Pai amado, de morrer, está consumado. Tudo foi, Senhor Jesus amado, determinado. Tudo foi feito. E hoje nós temos, Pai, total confiança de entrar no trono da graça. E lá obter misericórdia. E lá obter graça. E lá obter ajuda, Pai amado, nos momentos necessários. Não queremos, Pai amado, ser enganados. Não queremos, Pai amado, viver, Senhor, no erro. Viver na hipocrisia, como os fariseus, Pai amado. Mas nós queremos cada dia mais depender de Ti. Reconhecer que só Tu és Deus. E que possamos cada dia mais, Pai amado, Senhor Jesus amado, entregar as nossas vidas como uma oferta viva no Teu altar. Que possamos, Pai amado, cada dia mais deixar para trás, Pai amado, a religiosidade, deixar para trás o engano, Pai. Que possamos cada dia mais estar livres na Tua presença para Te buscar, para Te honrar, para, Senhor Jesus amado, Te exaltar, Te adorar, porque só Tu és digno, só Tu és merecedor da minha adoração, do meu louvor, da minha gratidão. Eu não preciso, Pai amado, de ninguém, eu não preciso de intermediário, Pai amado, para, Senhor Jesus amado, que eu tenha acesso à Tua presença. Eu não preciso mais, hoje eu tenho livre acesso à Tua presença. Obrigado, Jesus amado, porque o Teu sangue nos garantiu isso. O Teu sacrifício nos deu esse acesso. Obrigado, Jesus. Não queremos, Pai, invalidar o Teu sacrifício. Não queremos não, Senhor. Mas nós queremos cada dia mais trazer à memória, lembrar que o Senhor morreu. E hoje eu posso, Senhor Jesus amado, ser livre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Domingo, não falte, traga alguém, traga visitas, traga a sua família, chame o seu marido, chame a sua esposa, chame o seu filho que nunca veio, chame, que vai ser bênção. Amém? Que Deus te abençoe, vá em paz, eu amo vocês.